Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Eu gostaria de fazer uma apresentação aqui, em primeiro lugar, a minha. Me chamo Egnaldo Gomes Rodrigues, resido aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo. Eu também quero fazer uma apresentação da nossa igreja, a ICB, Igreja Cristã no Brasil, da qual hoje faço parte e também ocupo o ministério, o cargo ou encargo de ancião. A ICB é uma igreja que foi fundada no dia 19 de julho de 2016, aqui em Franca mesmo. ICB quer dizer Igreja Cristã no Brasil. Nós somos uma dissidência, saímos de uma igreja a qual gostamos e respeitamos muito, que é a Congregação Cristã no Brasil. Comecei a servir a Deus na congregação. No ano de 1990 comecei a me congregar ali. Ali entre agosto e setembro, não me lembro tão perfeitamente. No ano de 91, no mês de fevereiro, precisamente no dia 9, eu me batizei. Fui auxiliar de jovens e menores ali por 4 anos. Depois Deus preparou uma das suas filhas, para ser a minha esposa, a irmã Lucélia. E a gente se casou em dezembro de 1995. Em 1997 me mudei para esse bairro aqui, de onde estou falando. A minha casa é aqui no Jardim Paineiras. É onde tem uma das casas de oração da ICB, Igreja Cristã no Brasil. Em 1998, a Congregação Cristã no Brasil oficializou uma igreja aqui no bairro, numa garagem de um irmão. De 98 a 2000, eu dei uma ajuda nos livros da coleta. A gente preenchia os livros e apresentava na administração, com muito amor e carinho, assim como foi como auxiliar de jovens e menores. Eu assumi o meu trabalho e o cumpri com dignidade, louvado seja Deus. Em 2000, eu fui apresentado, ainda na Congregação Cristã no Brasil, para ser cooperador do ofício ministerial. Ocupei esse ministério até o ano de 2012, quando fui ordenado a ancião. Levei esse cargo até o ano de 2015. Há um vídeo explicando a minha saída e vou deixar o link aqui nesse vídeo, tá bom? Na descrição. Não vou contar toda a história. Em 2015 aconteceram algumas coisas. Injustamente, eu fui afastado de meu ministério. Tenho certeza disso, a plena convicção de que foi injustiça. E eu com minha família não teve jeito, tentamos ficar, mas não houve a possibilidade de a gente permanecer na Congregação Cristã no Brasil. Permanece o respeito, a história que ali a gente construiu, o tempo que Deus permitiu que ali ficássemos. E no ano de 2016, tivemos o primeiro culto da ICB, Igreja Cristã no Brasil. Começou na garagem da minha casa, foi no dia 10 de fevereiro de 2016. Nesse mesmo ano, 19 de julho de 2016, como falei, foi fundada, oficializada a Igreja Cristã no Brasil. Então, como não renunciei, e é uma vocação, é um chamado de Deus, estou aqui servindo a Deus, ocupando esse ministério. Não é Ele que me leva aos céus, mas é algo que Deus me concedeu e vamos ficar nesse trabalho até quando Deus permitir. E eu estou aqui, meus irmãos, para falar um pouquinho, para quem ainda não conhece amplamente o nosso trabalho. Então quero falar da ICB. É uma igreja que permanece com a mesma ordem de culto, a mesma liturgia que a gente tinha na Congregação Cristã no Brasil. Quem se congregar aqui com a gente vai entrar na igreja e vai perceber que irmãos ficam de um lado, irmãs ficam de outro. Cumprindo o que está em 1 Coríntios 11, é assim que a gente pensa, as nossas irmãs
fazem uso do véu. Nos saudamos também, conforme aos Romanos 16, com o ósculo santo. Há outras passagens na Bíblia que confirmam que as pessoas se saudavam assim. É o encostar, é um beijo santo aqui no rosto. Homens com homens, mulheres com mulheres. Né? Uma saudação muito respeitosa. Temos aqui, quem também entra para assistir o culto, participar com a gente, vai haver uma orquestra, né, com organista e diversos músicos com vários instrumentos. É o mesmo formato de culto, viu? Abre-se em nome do Senhor Jesus. Depois tem 3 hinos, a oração, outro hino, os testemunhos, avisos, outro hino, e vem a palavra de Deus. E depois, oração de agradecimento, outro hino cantado último, e depois termina-se, né, com também um hino de silêncio. Antes de começar temos um hino de silêncio, temos a meia hora, tudo certinho aí, conforme todo mundo que gosta dessa liturgia vê, né, aqui tem. Mantivemos nossa reunião de jovens e menores, mudamos um pouco o formato, é mais dinâmica, nossos jovens ficam mais livres para servir a Deus de uma forma mais leve, tem mais conhecimento bíblico, mas tem recitativo, tem a oração, a gente manteve a base, com mudanças importantes para que os nossos jovens possam também, da linguagem deles, ter aquele gosto de estarem na igreja. Então, nos cultos não mudamos a ordem. As Santas Ceias, né, nós fomos uma das primeiras igrejas nesse segmento a tomarem copinhos, né, separados, o cálice é o mesmo, é a mesma oração, e não temos o vinho alcoólico, é o suco da uva puro, aquele que já é exprimido e envasado na garrafa, né? E então a gente, respeitando até a lei, não se pode dar bebida alcoólica, né, para menores de 18 anos, e vocês sabem, né, tem jovem de 12, de 13, de 14, de 15, que já conheceu o Evangelho, já leva uma nova vida na presença de Deus, eles se batizam e podem então assim tomar livremente a Santa Ceia e a gente dentro da lei, tá bom? É como diz um irmão, né? Não é a oferta que santifica o altar, é o altar que santifica a oferta. Então, para nós, tomar o suco da uva é muito importante e a gente aboliu o vinho alcoólico. Então a Santa Ceia é o mesmo formato, só tem essa diferença, não mudamos nada. Batismos também fazemos da mesma maneira, apenas uma palavrinha foi modificada, achamos melhor para não ter uma redundância. A gente sempre batizou assim, só uma igreja, que é a congregação que faz isso. Irmão ou irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente só mudou uma palavra. Irmã ou irmã, conforme o mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. E não dá redundância aí, né? Porque o batismo temos até como mandamento, a palavra fala: ide, anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Com o batismo, na possibilidade, ele é necessário. Há casos pontuais que a gente entende e sabe interpretar, né? Quando não dá para fazer um batismo. Nós não temos aqui o batismo como o novo nascimento. O novo nascimento, a nova vida, é quando você crê em Jesus e o tem como seu único, infalível e suficiente Salvador. Quando você passa a levar uma nova vida, arrependido de seu pecado, pedir perdão, você já é uma nova criatura na presença de Deus. Então o batismo é uma simbologia do que Deus fez na sua vida. Estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e através da nossa crença, da nossa fé, fomos vivificados por Cristo Jesus. Então no batismo eu creio que nós temos e recebemos o selo do Espírito Santo, essa confirmação da nova vida em Cristo, né, irmãos? Dessa nova vida em Deus. Então a gente não mudou a ordem também do nosso trabalho. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aqui não pregamos a salvação pelas obras, tá? Todo merecimento está em Cristo Jesus, através da sua morte no duro madeiro da cruz. A palavra de Deus diz lá aos Efésios 2. Somos salvos
pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de nossas obras, para que a gente não se glorie. No entanto, a gente prega, porque lá no versículo 10 diz que as boas obras foram preparadas para que a gente ande nelas. Se alguém diz que leva uma nova vida, mas as obras são velhas, não é uma nova criatura, é um mau caráter, continua vivendo no pecado, essa pessoa não recebeu Jesus como seu Salvador. Então as boas obras, nós achamos que elas são necessárias porque elas nos mostram os frutos de um salvo, que somos realmente enxertados na oliveira verdadeira, tá? Então se uma pessoa diz que crê em Deus, mas não tem boas obras, ela não tem fé. Se ela não tem fé, ela não alcançou a graça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então ele nos traz uma transformação, nos traz uma nova vida. As coisas velhas ficaram para trás. A partir de agora crucificamos o nosso corpo e estamos longe do pecado. Não devemos mais levar uma vida pecaminosa. Somos pecadores? Somos, porque ainda erramos, falhamos, mas não estamos mais na constância que a gente tinha no passado, fazendo a vontade do pensamento, cumprindo os desejos da carne, fazendo o que o príncipe das trevas nos oferecia. Agora a gente diz não ao pecado, porque a palavra fala que aonde cresce o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, temos mais liberdade para servir a Deus, mas não confundamos liberdade com libertinagem, tá? Que a gente prega o evangelho puro e genuíno, pregamos o temor a Deus. Eu sei que roupa não salva, que não tem mérito nenhum, essas coisas. Mas a gente aqui pede sim com postura para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, porque até nas nossas vestimentas a gente mostra a transformação. Ou seja, a gente não deixa entrar a sensualidade, tá bom? Só que não temos esses legalismos de dizer que é roupa que salva, que é porque você colocou um tijolo na obra lá na igreja que você se salva. Não, isso são frutos de um salvo, é um comportamento que já está automático em nós, por termos aceitado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não confundam, tá? Quando a gente fala que não são as obras que nos salvam, isso não quer dizer que a gente não precisa delas. Precisamos das boas obras, porque elas são fruto de um salvo. Está lá em Gálatas, né, que nós precisamos produzir o fruto do Espírito, e aí não há lei, né? Louvado seja Deus. A gente não tem prejuízo nenhum. Então, louvado seja Deus. E não produzimos mais os frutos da carne. Produzimos agora o fruto do Espírito, não mais as obras da carne. Então, as boas obras nos falam que nós devemos temer a Deus, respeitá-lo, andar num bom caminho, dar bom testemunho. Jesus disse, né, que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala que a gente já é, na verdade. Glória ao santo nome do Senhor. Então somos uma igreja que leva muito a sério a doutrina de Cristo, os ensinamentos, e não incentivamos de maneira nenhuma o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Por causa do pecado de Adão, já nos foi gerada a morte física. Agora, pelo sacrifício de Jesus, nos foi gerado novamente o direito à vida eterna nos céus. Então nós vamos ser ressuscitados. Mas eu creio que o pecado, ele traz a morte da alma. Então, há o pecado para a morte. Não o pecado de morte onde você pecou e acha que já está tudo perdido, como alguém fala. A graça não foi feita só para um dia. Se alguém porventura na inconsciência escorregou, caiu, vai a Jesus Cristo arrependido, constrangido, envergonhado. E se o seu arrependimento for verdadeiro, a sua vida prossegue e você vai ter a sua salvação. Eu creio que momentaneamente, quem comete um pecado grave, ele fica em desconexão com Deus. E se permanecer assim, meu irmão, vai para o juízo. E a palavra fala, aquele que não for encontrado o seu nome no livro da vida, porque os livros serão abertos, esses serão lançados junto com a morte, com o inferno, com a serpente, com o dragão, lá no lago de enxofre. Então veja bem que eu, irmão Ignaldo, eu tenho essa visão, tá? Eram 10 virgens, só que 5 eram prudentes, outras 5 eram loucas, todas cristãs, todas, vamos dizer, crentes, mas quando chegaram lá, com a luz apagada, sem o azeite, as loucas não foram reconhecidas como filhos de Deus, somente as prudentes. Então, meu irmão, não vamos passar pano
no pecado. Vamos nos guardar dele, é o que a gente ensina, é o que a gente proclama. Uma vida nova, realmente, debaixo da graça que é Cristo Jesus. Então aqui na ICB levamos muito a sério e vamos continuar levando todas as partes, porque é importante o temor, os bons princípios, o primeiro amor na presença de Deus. Então, e a gente não prega aqui, irmãos, que é só pecado sexual que é grave, não. A palavra fala que a gula é pecado grave, a bebedeira, a avareza, o amor ao dinheiro, que é idolatria, mentira, cobiça. Meus irmãos, lascívia, tudo quanto é tipo de coisa nesse sentido, isso não leva as pessoas ao céu. A palavra fala que as pessoas que produzem as obras da carne, elas não serão salvas, elas não têm direito à entrada no céu. Então vamos, segundo a palavra de Deus, ficar firme nos ensinos e na doutrina de Cristo Jesus. É o que a ICB ensina. Meus irmãos, então, de uma forma geral, mantemos um padrão, mantemos uma liturgia, não mudamos nada. Porém, acrescentamos sim algumas coisas que até para quem não tinha um costume é diferente, mas que só nos trouxe união, ensinamento, conhecimento, e nós estamos crescendo muito na graça de Deus. A ICB, irmãos, então além dos cultos, dos batismos, das santas ceias, dos ensaios musicais locais e regionais, de todos os serviços que ela tem, ela tem também, irmãos, uma vez por ano um culto especial para aconselhamento de pais. Ele é transmitido online, esse ano já teve. Nós temos também uma vez por ano um culto especial para aconselhamento de casais. E já o ministério se reúne, praticamente todo mês a gente discute junto a palavra de Deus para examinarmos juntos as escrituras sagradas. Porque uma das mudanças que nós tivemos, isso muita gente está percebendo, é na pregação da palavra. Cremos nas profecias, nas revelações, nos sonhos, nos dons de Deus, porém nós mantemos uma pregação mais centrada em Cristo Jesus no Evangelho. Pregamos o conforto para a igreja, trazemos alegria na nossa pregação, mas zelamos pelo texto que Deus nos mostrou para ser lido ali. O que Ele requeriu de nós é o que a gente faz, tá? Nós não temos aquele dizer de que Deus nos revelou a palavra, porque a palavra já está toda revelada. Deus nos mostra um texto para a gente ler e pregar, e a gente respeita aquele texto, tá bom? Não vamos dizer que não vamos pegar uma outra parte, mas tudo ali dentro do contexto. Então quem vir aqui vai perceber que a palavra de Deus, o texto bíblico, é melhor explicado para que a Irmandade realmente entenda e conheça a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus não é manipulado, também não manipula ninguém. Está dentro dos princípios cristãos que devem ser respeitados. Tá? É uma mudança que você vai ver. Quem assiste com a gente toda terça-feira o culto online vai ver que a gente preza pela pregação da palavra respeitando o texto. Tá? A gente não é daquele pregador que lê um texto, finge que não leu, fecha a Bíblia e sai dando tiro para todo lado. Tá? Nós ensinamos também que a Irmandade deve buscar a palavra sim, mas para a salvação. E é claro, tem o conforto, a gente ora, vai para a igreja e Deus fala com a nossa alma sim, mas dentro da maturidade espiritual que nós devemos ter. Porque falsa profecia, meu irmão, se você acha que você tem que dar tiro para todo lado, ela não vai se cumprir e ela vai decepcionar muita gente. Eu não recomendo ninguém buscar a palavra para namoro, para casamento. A maior confirmação está no amor do casal, na união das famílias, no consenso de todos. Aí está a verdadeira confirmação. Ideia batendo, pensamentos ali bem próximos. Não vou dizer que um casal não tem as suas diferenças, mas se tem amor, irmãos, está confirmado por Deus. Se tem afeto, se tem carinho. Negócio, a gente não aconselha as pessoas buscarem palavra para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, para fazer uma viagem. Buscar palavra para uma missão na obra de Deus, irmãos, para pregar o Evangelho, já está confirmado, o dom está em você. Então a gente procura pregar uma palavra onde as pessoas se espiritualizem e não se materializem. Irmãos, nós somos os servos de Deus, nós trabalhamos aqui nessa seara, nós somos os obreiros, não é Deus o nosso servo. Então a gente não ensina para a Irmandade
e Deus tem que mandar uma palavra que a gente quer. A gente pede para Deus mandar uma palavra que a gente precisa para sermos mais maduros e para sermos realmente bons cidadãos dos céus. Então a palavra tem muito ensinamento e é o que a gente preza e é o trabalho que a gente vai manter. Tem profecia? Tem profecia. Tem visão? Tem visão. Tem sonho? Tem sonho. Está lá em Atos 2. E a gente crê que os dons de Deus estão aí. Só vão cessar, aquilo que é em parte só cessará quando vier o que é perfeito, quando Jesus buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Então nós cremos que a profecia não é só a Bíblia Sagrada não, irmãos. A profecia é o que Deus mostra. Porque a palavra fala que tudo que é em parte cessará. Havendo profecia, cessarão. Então, ela pensou se a profecia fosse só a palavra de Deus? A palavra de Deus não cessa, ela é eterna, ela é para sempre, ela é desde a fundação dos séculos. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Glória ao santo nome do Senhor. E é claro, toda a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, nós a temos como a infalível e única palavra de Deus. Irmãos, e nós temos aqui também, não é novidade, irmãos, não é invenção, nós fazemos um congresso anual. Nesse congresso, a gente celebra o aniversário da ICB. É uma instituição que prega o Evangelho. Vale comemorar a data. Não é bem ali em cima, mas no ano que a gente faz aniversário, a gente tem um congresso. Congresso é reunião, é ajuntamento de pessoas. O nosso congresso nada mais é que um culto especial, que aí normalmente tem 1h30, mas nesses cultos a gente faz um culto de 2 horas. Tem um coralzinho lá dentro da igreja e a gente, irmãos, vou mostrar aqui para vocês, nessas ocasiões, a gente faz camisetas. Eu vou de terno e gravata, eu gosto, mas a irmandade, todo mundo que vai cantar, que vai fazer parte do coral, quem não está ali na orquestra, se sentir, faz ali uma camisetinha. Esse aqui é o Marcados pela Graça, foi o primeiro congresso que a gente fez. Uma vez por ano, irmão. Não é para tudo que a gente faz camiseta. É uma vez por ano, olha que maravilha. Então a gente não vê nenhum mal em fazer uma camisetinha, né? E esse aqui foi o que nós fizemos só 2 congressos. Esse aqui é o do segundo congresso, né? Jesus está voltando e está aqui o logo da igreja. E então, irmãos, nesse congresso a gente tem um tema pronto, evangelístico, e a gente prega acerca da salvação. É um culto com a orquestra toca, é um culto normal com 1/2 hora a mais de duração, depois faz um lanchinho, alguma coisa para mandar, uma socialização. E geralmente, irmãos, podemos nós aqui da ICB atendermos, como também em alguma ocasião a gente chama algum irmão que tem ali as qualificações que a gente conhece e eles atendem os cultos para a gente, tá? E então levamos muito a sério a palavra de Deus, irmão. Levamos muito a sério a luta contra o pecado. Não confundimos, falei e falo de novo, liberdade com libertinagem. Tem gente que acha ruim, né? A gente falar que não é roupa que salva. Irmãos, as irmãs devem se vestir com compostura, os irmãos. Aqui na ICB, você não vai ver irmãs com sainha curta, com saia apertada. Todo mundo se veste bem. Não fica vendo os irmãos na rua com bermuda, sem camisa. É um respeito maravilhoso. O que a gente fala é que não adianta você se vestir bem, né, se mostrar crente por fora e por dentro você ser uma podridão, como lá os falsos religiosos, né? Que pareciam, Jesus disse, vocês são como um sepulcro caiado, né? Tudo pintadinho por fora, bonitinho, mas lá dentro é só osso, é só mau cheiro, não adianta. Então o Evangelho nos ensina que nós devemos ser crentes de dentro para fora. Então tem muita gente que olha a roupa, tem muita gente que olha o terninho, só que, irmãos, por dentro é malícia. O caboclo é caloteiro, caloteira, mentiroso, fofoqueiro, mexeriqueiro, irmãos, e acha que está tudo certo. Porque vai na igreja, né? O pregador não prega o Evangelho, Deus está na sua vida, o adversário não vai te derrubar. A pessoa está toda enrolada e escuta esse tipo de palavra dentro da igreja. É por isso que dentro da igreja, irmão, está acontecendo tanta coisa, tá? E não precisa nem ficar aqui falando. Todo mundo sabe como as coisas estão indo. O temor está acabando, muita coisa entrou. E nós aqui temos lutado para mantermos um bom testemunho. Irmãos, aqui fazemos as camisetinhas, fizemos esse trabalho diferente. Tem gente que estranha, né, porque acham que a gente tem que ser 100% igual era, irmão. Se fosse para continuar 100% como a gente era na congregação, para que a gente saiu de lá? Ficávamos lá. Não pode fazer uma camisetinha que está errado, não pode fazer isso que está errado.
Irmãos, se não puder fazer algo diferente, fiquemos lá. Mas aqui não, irmãos. Temos esse congresso, temos esses cultos especiais, temos agora propósito para esse ano, para continuar fazendo modificações importantes nas reuniões de jovens e menores. Queremos levar esses meninos para as ruas. Tem dia que nós vamos suspender a reunião de jovem aqui, nossa reunião de jovem vai ser na rua, debaixo da ponte, levando uma comidinha para o morador de rua, levando a palavra de Deus. Queremos visitar asilos, né? Ir lá fazer uma visitinha, tocar uns hinos com os velhinhos, visitar hospitais e fazer o que a gente pode dentro das regras dos hospitais. Queremos fazer um trabalho social. Futuramente a ICB, quando tiver estrutura, a gente quer ensinar analfabeto a escrever, a ler. Queremos ter reuniões, irmãos, para ajudar alcoólicos, pessoas que têm seus vícios, no cigarro, nas drogas. Enfim, nós queremos fazer um trabalho social, porque para nós, irmão, não basta ir na igreja. Servir a Deus não é se congregar, irmãos. Igual muita gente, você parou de congregar. Devemos estar todos os dias na igreja, todos os dias nas visitas, temos reuniões familiares, fazemos semanais, devemos estar nos ensaios, isso é união. Mas servir a Deus, irmãos, é pregar o Evangelho, é falar de Jesus Cristo, é chamar as pessoas para a igreja para ter uma mudança de vida espiritual, é evangelizá-las. Servir a Deus é dar um bom testemunho, irmãos, é criar os seus filhos na doutrina, é levar uma vida conjugal de exemplo para que outras pessoas vejam. De todo jeito, praticando a boa obra, a gente leva a luz de Cristo aos corações que estão entenebrecidos, irmão, e que precisam ser iluminados pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para todos os nossos caminhos. Então nós temos que levar essa luz. Então tem gente que acha ruim tudo que faz de novo na igreja e vira um religioso, e vira uma religiosa. Irmãos, nós precisamos ter uma santidade, uma consagração e vivermos o Evangelho. Eu dou graças a Deus, irmão, que tirando uma ou duas famílias que vieram aqui com defeitos, onde o marido xingava a mulher xingava o marido, bebia, fumava, tentamos de todas as maneiras ajudar algumas famílias, não conseguimos, foram embora. Irmãos, porque vieram assim, mas os que nasceram aqui, os que estão crescendo na ICB, nós nunca fizemos uma reunião para aconselhar casal porque foi preciso, nunca entramos numa família para aconselhar pais e filhos porque tinha confusão ali. No ministério nunca teve nada que um ama o dom do outro. Quanto mais Deus se usa aquele irmão, a gente aplaude, a gente ora por ele e quer que ele siga em frente. Então nunca tivemos, nesses anos todos de ICB, começou em 2016 até esse vídeo, nunca o ministério se reuniu para tentar fazer as pazes porque houve alguma confusão. Não houve confusão até agora. Irmãos, pode ter sim ponto de vista bíblico diferente, o ser humano é assim mesmo, isso sempre vai ter, mas dentro, irmão, do nosso propósito de servir a Deus, dentro do Evangelho, a nossa ideia central do Evangelho é respeitada e um está aprendendo com o outro. Ninguém é dono da verdade, ninguém pode dizer que é uma convicção, tá? Então não seguimos aqui uma teologia de um autor. A ICB está procurando ter a sua identidade, uma identidade dentro das Santas Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada. Então, quando a gente estuda, irmãos, aqui entre o Ministério e o Examina, a gente não leva um livro de um teólogo, tá? A gente está buscando conhecimento dentro das Santas e Sagradas Escrituras, para que a ICB tenha uma identidade doutrinária. A nossa confissão de fé está saindo, temos o nosso estatuto, em breve vamos ter os livros aí para enviar para quem quiser conhecer o que a Igreja Cristã no Brasil, a ICB, pensa. E também, irmãos, temos quando tem criança, nós temos uma escolinha, fomos os primeiros também nesse segmento. Então, nossos monitores também, para diferenciar o direito deles trabalhar, estão uma camisetinha, irmãos, aqui, ó, monitor, ó. Olha que bonitinha a camiseta, ó. Que é da minha menina. Ela ajuda na escolinha, tá vendo? Então, que mal tem fazer uma camiseta, irmãos? Não é para toda ocasião, não é para toda época, tá? Gente do céu. Nos cultos você vai ver lá a orquestra, todo mundo com seu terninho. Nós mantivemos a ordem, a organização. Em algum trabalho, em alguma ocasião, faz umas camisetinhas. Essa aqui também é do monitor, né, uma pretinha. Tá aqui, ó. Tá? Então tem monitor, tem monitora. Então, irmãos, a ICB também, graças a Deus, respeitando os direitos autorais, as melodias dos hinos são universais, todo mundo pode usar da maneira que quiser. E nós temos o nosso próprio hinário. Das dissidências, nós somos a única que tem um hinário, praticamente, que eu saiba,
100% com as letras mudadas. Não copiamos de assembleia, não copiamos de congregação, de igreja nenhuma, respeitando os direitos autorais. Tem gente que critica a gente, mas tem muito dentro da congregação que é cópia das letras da harpa cristã. E ficam nos criticando. Então nós temos o nosso próprio inário, graças a Deus, ninguém. Não teria nenhum mal, né? Mas não nos foi permitido cantar no inário 4, no inário 5. Então nós não temos, graças a Deus, que agora prestar contas nessa parte. Nós temos o nosso próprio inário. Muito bem feitinho. Deus nos abençoou. Então está aqui o nosso inário. E, irmãos, a ICB é uma igreja que não está se espalhando para o Brasil todo, vou explicar por quê. Muitas dissidências aí foram para o Brasil todo, estão fechando todas as suas casas de oração. E, salvo alguma exceção, nós não vamos mais para longe, nós vamos crescer daqui para fora e onde está mais longe, de lá para fora. Mas agora, então, os irmãos de longe, nós vamos um dia chegar aí, se Deus quiser, na sua cidade, no seu país. Mas nós vamos estruturar aqui em Franca, região, e daqui nós vamos crescer, irmãos. Porque as pessoas já vão saber, que estão aqui mais perto, sabem como funciona a ICB, o que ela pensa, o que ela está fazendo. Então todo mundo que vir aqui já sabe, irmãos. Nós fizemos, implantamos algumas coisas novas, mas que não fugiram de uma métrica do nosso segmento. São muito parecidas. E então ninguém vai poder falar, mas então nós não mudamos nada, irmãos. O culto é o mesmo, repetindo, o batismo, a Santa Ceia, os ensaios locais, os ensaios regionais, as reuniões de jovens mantêm o mesmo padrão com mudanças importantes, como falei, só com dinamismo maior, mas tem recitativo, tem tudo, a gente não abandonou isso, para as crianças terem amor, né? Procurar um ponto bíblico em casa e abrir a Bíblia Sagrada. Ministério, irmãos, continuamos com as mesmas nomenclaturas: ancião, diácono, cooperador do ofício ministerial, cooperador de jovens e menores, auxiliares de jovens e menores, encarregado regional de orquestra, temos um, encarregados locais de orquestra, irmãs auxiliares das portas e irmãos porteiros, temos a nossa administração. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para quem chegou até o final, onde tem as nossas igrejas. Já temos a nossa conta bancária, tem muito irmão que pergunta como pode cooperar. Temos o nosso Pix, que é o nosso CNPJ, a conta no Banco do Brasil. 3 irmãos têm que assinar para entrar ou para sair qualquer coisa. É um trabalho muito sério para que não haja corrupção, se Deus quiser jamais vai ter, né? Porque é uma igreja que nasce na estrutura, no alicerce do Evangelho, logicamente que as paredes vão seguir retinhas, né, irmão? Então aqui, graças a Deus, não tem competição. Quem não conhece, venha conhecer a nossa Irmandade. Não tire uma opinião. Você que nunca veio aqui na cidade de Franca, que nunca foi aqui em São Joaquim, onde é mais pertinho. Irmãos, tem alguém que às vezes tem uma impressão, se vir aqui você vai ver que trabalho sério, que Irmandade. Deus tem trazido mais irmãos, pessoas determinadas. E é isso, eu estou muito feliz em estar aqui com a minha família, servindo a Deus nesse ministério, servindo a Deus nessa parte. E aqui a gente tem ensinado a palavra com correção, ensinado que a obra de Deus não são templos, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Claro que todas as igrejas, toda a Irmandade é uma construção de Deus, mas nós ensinamos, irmãos, que a verdadeira obra de Deus é crer em Jesus Cristo, aquele que foi enviado pelo Pai para nos trazer a salvação. Então vivemos o Evangelho, temos muito a aprender, temos muito no que crescer, mas com paciência, com a colaboração de todos, com a compreensão de todos, a igreja vai crescer, que é uma beleza. Então, quem está vendo esse vídeo, eu queria essa igreja na minha cidade, um dia chegaremos aí, mas estruturado e todos falando uma mesma língua, irmãos. Porque é muito triste ver alguém que nunca veio aqui, que não conhece a nossa Irmandade, falar coisa que não deve, e achar, irmãos, que é por ter feito alguma coisa que para alguém é incremento, que aquilo é errado. Não, venha conhecer, irmãos. Venha no nosso congresso, que é um culto, repito, coisa mais linda. Venha nos nossos batismos, venha nas nossas santas ceias, tudo muito organizado, graças a Deus. Sofremos ainda com a parte financeira, estamos procurando nos estruturar, mas logo, logo, tanto na parte material quanto na parte espiritual, vai estar tudo bem balanceadinho. E a ICB só tem a crescer, irmãos. Esperamos em breve já comprar os primeiros terrenos,
termos sim templos próprios para ter uma sede administrativa melhor, uma sede de piedade, um lugar para reuniões mais ali próprio para receber os irmãos. Enfim, estamos aqui contando com a oração de vocês e já contando com o apoio de todos. Repito, irmãos, a ICB não é uma igreja que confunde liberdade com libertinagem. Aqui pregamos o temor a Deus, tá certo? Todo mundo que está no ministério aqui tem uma vida digna, os irmãos que estão no ministério têm esposas que honram o seu casamento, todos dominam a sua casa de forma conforme a palavra de Deus nos ensina, né? Não com narcisismo, não com violência, mas a família está ali em sujeição a Ele, a respeito. Então todos aqui têm condição de atender um culto, de pregar uma palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus irmãos, creio ter mostrado aí um pouquinho da ICB para vocês, para quem ainda não conhecia, e fica aqui o convite do irmão Aguinaldo. Venha nos visitar. Endereços, horários e dias de culto sempre estarão nas descrições desses vídeos que a gente faz nesse sentido. Que o nome de Deus seja louvado, Deus abençoe a todos.